Cara, tem coisa que a gente vê na estrada que não dá pra explicar. É cada história de arrepiar, mas tem uma que o pessoal conta por aí. Uma que é diferente, que ninguém esquece. Uma história que envolve um caminhão parado no meio do nada. Um fedor de carne podre no ar e uma criatura que parece feita só de osso e ódio. Dizem que ela aparece quando o clima muda de repente, quando o silêncio pesa e o rádio chia sem motivo. A galera chama ele de o Homem dos Ossos Podres, mas ninguém sabe ao certo o que é. Alguns acham que é uma alma penada. Outros dizem que é um tipo de espírito antigo, de antes de tudo. Só sei que quem vê essa coisa dificilmente volta pra contar. E quando volta, não volta normal. Volta com o olhar perdido, falando de barulhos de ossos se quebrando e um cheiro tão forte que gruda na pele. Eu vou te contar o que aconteceu com um parceiro meu, o Zé Mauro. Um cara vivido, bruto, daqueles que não tem medo de nada. Mas depois daquela noite, ele largou tudo. Jogou a chave do caminhão no mato e sumiu do mapa. Até hoje ninguém sabe onde ele tá. O que ele viu naquela madrugada foi real. Ele contou pra mim com a voz tremendo e eu senti que não era invenção. Era verdade. E agora você vai ouvir essa história do jeito que ele me contou, sem enrolação, sem cortar nada. Só se prepara, porque depois disso, talvez você pense 2 vezes antes de pegar uma estrada vazia à noite. Era uma terça-feira, mais ou menos umas 9 da noite. O Zé Mauro tinha carregado o caminhão com umas peças de ferro em Sorocaba e ia levar até uma cidadezinha no interior do Paraná, dessas que nem aparecem no mapa. Ele estava tranquilo, estrada vazia, o caminhão redondo, tudo certo. O rádio tocava baixo e ele mascava um chiclete velho só para passar o tempo. Mas depois de umas 3 horas de viagem, já no meio do nada, começou um vento estranho. As árvores tremiam e uma neblina começou a surgir do chão, do nada mesmo. O ar ficou pesado, tipo quando vai chover, mas sem nuvem nenhuma. Aí o rádio deu aquele chiado sinistro e parou de funcionar. Ele tentou mudar a estação, mas só vinha estática. Pensou que fosse interferência, coisa comum de estrada. Mas aí o farol piscou 2 vezes e apagou. O motor começou a engasgar, tossir e do nada morreu. Ele teve que encostar. Só que o mais estranho era o cheiro. Um fedor de carne apodrecida invadiu a cabine tão forte que fez ele engasgar. Ele pensou que alguma coisa tinha morrido por perto. Desceu com a lanterna na mão e foi dar uma olhada. Olhou o motor, mas estava tudo no lugar. Foi quando ele escutou um barulho estranho, tipo estalo de osso quebrando vindo de trás do caminhão. O coração dele gelou. Virou rápido, apontou a luz, mas não viu nada. Só a neblina ficando mais densa. Aí ele ouviu outra coisa. Passos, lentos, arrastados. Ele ficou parado, segurando a lanterna com a mão tremendo. Os passos vinham de dentro da neblina, cada vez mais perto. Mas ele não via ninguém. Só o som seco, como se fosse um pé descalço pisando em chão seco, seguido de estalos. Um barulho esquisito, como se o corpo da coisa estalasse a cada passo. Ele deu 2 passos para trás e gritou: "Oh, tem alguém aí?" Nada. Só o eco e o fedor aumentando. O Zé contou que o cheiro era tão forte que dava vontade de vomitar. Ele já tinha sentido o cheiro de bicho morto antes, mas aquilo era diferente. Era como se fosse gente, mas podre por dentro. A neblina começou a tomar tudo. A luz da lanterna já não mostrava nada. Aí ele viu uma silhueta se formando no meio da neblina. Alta, muito alta. Magra, magra demais. Parecia feita só de osso. A pele pendia como pano velho, grudada em algumas partes, solta em outras. A cabeça era torta, como se tivesse sido quebrada e colada errado. Os olhos... os olhos não eram olhos. Eram 2 buracos negros fundos sem fundo. Ele congelou. Não conseguia se mexer. O bicho foi se aproximando, cada passo um estalo de osso podre. O Zé tentou gritar, mas a voz não saiu. Foi quando a criatura parou a poucos metros dele. Ficaram se encarando por uns segundos.
O tempo parecia ter parado. A coisa abriu a boca devagar, como se os ossos estivessem grudados. E aí soltou um som. Um som que o Zé disse que era impossível de descrever. Era como se vários corpos estivessem sendo quebrados ao mesmo tempo, alto arranhado que entrava no ouvido e não saía mais. O Zé deu meia volta e correu. Nem olhou para trás, mas o som vinha atrás dele junto com os passos. Ele tropeçou num galho, caiu de cara na terra, tentou levantar, mas as pernas não obedeciam. Começou a rastejar. O chão estava úmido, escorregadio. Ele sentia que a coisa estava chegando. O barulho de ossos quebrando estava cada vez mais perto. A criatura respirava alto, como se o pulmão estivesse cheio de água. Ele sentiu uma mão ossuda tocar sua perna. Era fria, mas não fria normal. Era fria de morte. Como se o calor do corpo fosse sugado na hora. Ele gritou finalmente e chutou com força. A mão soltou. Ele se arrastou até debaixo do caminhão e ficou ali, imóvel, tremendo, esperando. O som sumiu. O silêncio voltou. Ele ficou ali por mais de meia hora, até ter certeza que a coisa tinha ido embora. Quando finalmente criou coragem para sair, olhou ao redor. Nada. Só a neblina se dissipando. Voltou para o caminhão, destrancou a porta que, segundo ele, tinha fechado sozinha, e entrou. Tentou ligar o motor. Nada. Bateu de novo. E nada. O rádio ligou sozinho e começou a tocar estática bem alta. Ele desligou com raiva e olhou pelo retrovisor. E viu. A criatura parada atrás do caminhão, imóvel, encarando. Ele gritou e desmaiou. Foi encontrado no dia seguinte, desacordado dentro da cabine, com os olhos arregalados e sangue no nariz. Depois daquele dia, o Zé Mauro nunca mais foi o mesmo. Ficou uns dias internado, sem falar nada. Quando saiu, contou essa história para mim do jeito que eu te contei aqui. Jogou a chave do caminhão fora, vendeu o que tinha, largou tudo. Dizem que ele foi morar no mato, num lugar longe de tudo, sem energia, sem telefone. Ninguém viu mais ele. Alguns acham que ele ficou maluco, outros acreditam na história. Mas o estranho é que a estrada onde ele parou naquela noite, desde então, virou palco de outras histórias parecidas. Gente que sente o cheiro, ouve os ossos estalando, vê a silhueta na neblina. Teve até um cara que desapareceu por lá, e só acharam o caminhão, dele com a porta aberta e o rádio chiando. Igualzinho, eu mesmo evito passar por lá. Mas se um dia você estiver naquela região e perceber o ar ficando pesado, a neblina subindo do chão, sai fora. Porque pode ser que o homem dos ossos podres esteja por perto, esperando mais uma alma para levar. E se ele te pegar, ninguém mais vai te achar. Só vão sentir o cheiro e ouvir o som dos seus ossos sendo quebrados. Imagina você parando num posto de gasolina abandonado no meio da madrugada, só para tentar pegar um sinal de celular ou dar uma mijada rápida. O lugar tá caindo aos pedaços, tudo escuro, silenciado. Aí, no fundo da loja de conveniência, você vê uma coisa parada, te encarando. Parece uma criança, mas não é. É uma boneca, grande, suja, e ela sorri. Cara, é aquele tipo de sorriso que você sente no estômago, como se alguma coisa te dissesse que não era para estar ali. É aquele tipo de parada que te faz sair correndo, mesmo sem saber por quê. Essa história aconteceu com o Fabiano, um caminhoneiro velho de guerra, acostumado a dormir em barranco, dirigir por horas e encarar tudo quanto é tipo de situação esquisita. Mas nessa noite ele se cagou, literalmente. Ele nunca mais pegou aquela rota depois disso, e toda vez que falava do assunto ficava pálido. Ele jurava que aquilo não era coisa da cabeça dele, que ele viu, que a boneca se mexia, que ela falava, que ela ria. O posto já estava fechado há anos, mas ainda assim ele dizia que tinha luz lá dentro e que a coisa chamava por ele.
Fabiano, entra aqui, Fabiano. Essa frase nunca mais saiu da cabeça dele. Eu vou te contar o que ele me contou, palavra por palavra. E depois disso você pensa 2 vezes antes de parar em qualquer canto abandonado na estrada. O Fabiano estava vindo do Mato Grosso levando carga para Campinas. Era fim de mês, o tempo estava apertado e ele resolveu cortar caminho por uma estrada secundária. Quase ninguém passava por ali. Só umas fazendas perdidas e um matagal dos 2 lados. Já era mais de 2 da manhã quando o sinal do celular sumiu. Ele queria avisar a mulher que ia atrasar um pouco, então resolveu parar para ver se conseguia algum ponto com sinal. Foi aí que viu o posto. Estava apagado, meio coberto por mato com uma cerca quebrada. Parecia fechado há anos, mas mesmo assim, ele jurava que viu uma luz fraca vindo de dentro da lojinha de conveniência. O curioso venceu o cansaço. Ele encostou o caminhão, desceu e foi andando devagar até a entrada. A porta estava entreaberta, o sino ainda pendurado em cima. A vitrine suja de poeira, mas com marcas de dedo. Era como se alguém tivesse limpado só um pedaço para olhar para fora. Ele empurrou a porta devagar e entrou. Lá dentro, o chão estava coberto de folhas secas, embalagens velhas e sujeira. Parecia que ninguém botava o pé ali fazia muito tempo. Mas tinha uma coisa. No fundo, bem no meio da loja, tinha uma boneca. Grande, uns 90 centímetros, sentada numa cadeira virada para a porta. Vestido azul, cabelo sintético desgrenhado e um sorriso pintado no rosto que não combinava com nada. Quando ele entrou, jurou que a cabeça dela virou levemente para o lado. O Fabiano ficou parado por uns segundos, encarando aquela boneca. Sentiu o estômago embrulhar. O ar ali dentro era diferente, pesado, parado. O tipo de ar que você sente em lugar esquecido, onde o tempo parece ter morrido. Ele deu 2 passos para trás, pensando em sair dali quando ouviu um sussurro, fraco mas claro. Fabiano, entra aqui, Fabiano. Ele congelou. Ninguém sabia o nome dele naquela estrada deserta. Olhou ao redor, achando que era algum moleque de fazenda, tentando pregar uma peça, mas não tinha ninguém. Só ele e a boneca. O sussurro veio de novo, dessa vez mais perto, e o sorriso da boneca parecia maior. O rosto parecia mais vivo. O Fabiano começou a andar para trás devagar, sem tirar o olho dela. Foi quando o sino da porta tocou, sozinho, como se alguém tivesse entrado. Ele virou o rosto para ver. Nada. Quando olhou de novo para a boneca, ela não estava mais sentada. Estava de pé no mesmo lugar, com o pescoço torto para o lado. Ele jurava que ela tinha dado um passo à frente. O coração disparou. Começou a suar frio. A loja escureceu do nada, como se as luzes do mundo lá fora tivessem sumido. E o barulho de risadas infantis começou a ecoar pelo lugar. Não risada feliz. Era uma risada que vinha cortada, cheia de estática, como se uma criança morta estivesse rindo dentro da sua cabeça. Ele correu para a porta, travada. A maçaneta fria como gelo, e atrás dele passos, leves, pequenos. Ele chutou a porta com força e conseguiu sair. Se virou rápido para ver se alguém vinha atrás. Ninguém, mas o sino balançava sozinho. A loja estava escura por dentro agora, totalmente escura. E mesmo assim, ele via o sorriso branco da boneca, brilhando lá do fundo. Voltou para o caminhão correndo, subiu na cabine, bateu a porta e trancou tudo. Ligou o motor com a mão tremendo. O rádio ligou sozinho e começou a tocar uma musiquinha infantil, dessas bem antigas, de caixinha de música. Aquilo fez ele quase perder o controle. O farol acendeu e iluminou a frente do posto. Lá estava ela, a boneca, em pé, do lado de fora agora, com o vestido esvoaçando com o vento, o rosto sujo de terra e os braços abertos, como se esperasse um abraço.
Ele acelerou com tudo, passou direto pelo mato, derrubou cerca, jogou o caminhão na pista de novo e só parou depois de 2 horas, num posto grande já perto da cidade. Desceu trêmulo, foi no banheiro e vomitou. A cueca estava molhada, de tanto medo. Ficou ali sentado na privada, tremendo, tentando entender o que tinha acontecido. Pegou o celular. Tinha sinal. E uma foto nova na galeria. Uma foto tirada de dentro da cabine. Mostrava ele dormindo, com a boneca sentada no banco do carona, sorrindo para a câmera. Aquela mesma boneca. Ele apagou na hora, desmaiou no chão do banheiro. Depois disso, Fabiano ficou 1 semana fora da estrada. Foi no psicólogo, fez exames, mas nada explicava aquilo. Tentou mostrar a foto para o filho dele, mas ela sumiu. Evaporou do celular. Nem na nuvem tinha. E o pior é que, mesmo com o aparelho novo, ele disse que às vezes, do nada, o celular tirava fotos sozinho. E sempre de noite, sempre com um clarão estranho no fundo. Ele largou aquela rota e avisou os colegas. Se ver um posto velho no meio do mato, finge que não viu, passa direto. Um dos caras riu e disse que não acreditava nessas coisas. 1 mês depois, sumiu. O caminhão dele foi achado parado, sem ninguém dentro, com o rádio tocando a mesma musiquinha infantil que tocou naquela noite. Na beira da pista, marcas de sapato pequeno como de criança levando até o mato. E no banco do carona, um laço azul igualzinho ao da boneca. Até hoje ninguém sabe o nome do posto. Ele não aparece nos mapas, mas às vezes caminhoneiros juram ver uma luz fraca vindo do mato. E alguns, os mais corajosos, param para ver. Quase todos voltam, mas não falam mais. Só ficam calados, olhando para o nada. E alguns... Bem, alguns só deixam para trás o cheiro de gasolina, pneu queimado e uma risada. Uma risada que você nunca mais esquece. Você já sentiu que tinha alguém te seguindo na estrada? Mesmo de madrugada, mesmo com a pista vazia, aquela sensação de que tem um olhar grudado em você? Foi isso que aconteceu com o Silas, um caminhoneiro experiente, calejado de tudo. Só que dessa vez, não era só sensação, era real. E o pior, era humano. Ou pelo menos parecia ser. Um homem, usando uma máscara de couro, apareceu no retrovisor dele. Primeiro só de longe, parado no acostamento. Depois, começou a surgir, em todo lugar onde ele parava. Nunca falava nada, só olhava. E usava aquela maldita máscara como se fosse feita com pele humana. O Silas tentou ignorar, mas quanto mais tentava, mais perto o homem chegava. Até que uma noite ele entrou no caminhão. E o Silas descobriu que aquilo não era uma pessoa comum. Era algo que se alimentava do medo. Algo que esperava ele dormir. E quando ele dormiu, o terror começou de verdade. Essa história não é sobre fantasmas, nem espírito. É sobre algo que está vivo e que pode estar à sua espera no próximo posto ou no acostamento da curva seguinte. E quando você perceber, ele já vai estar dentro do seu caminhão. Silas vinha de Porto Alegre, levando carga refrigerada para o interior de São Paulo. Era uma rota que ele fazia anos. Conhecia cada curva, cada ponto de apoio, cada pedaço de asfalto esburacado. Mas naquela semana, ele decidiu antecipar a viagem para evitar um bloqueio que iam fazer por causa de uma obra. Saiu na madrugada, achando que ia ser só mais uma viagem comum. No segundo dia, por volta de 2 da manhã, ele viu o homem pela primeira vez. Estava no acostamento perto de uma parada de emergência. Silas passou devagar por conta da curva e viu a silhueta de alguém parado. Achou estranho, mas seguiu. No posto seguinte, foi abastecer e dar uma descansada. Quando voltou do banheiro, lá estava o cara. De pé, perto da bomba de combustível, olhando direto para a cabine do caminhão. Usava um casaco preto comprido e uma máscara estranha. Parecia de couro cru.
Tinha formato humano, mas deformado, como se fosse feita à mão. Silas tentou falar com o frentista, mas ninguém mais tinha visto o sujeito. "Tá cansado, amigo", disse o cara. "Melhor dormir um pouco." Mas ele sabia que tinha visto. Tava nítido, era real, e era só o começo. Nas horas seguintes, a presença do homem ficou mais constante. Cada parada, cada brecha, lá estava ele. Às vezes no retrovisor, às vezes no meio do mato, com metade do corpo à mostra, só espiando. A máscara nunca mudava. Sempre aquela coisa estranha, meio ressecada, com costuras aparentes. Silas começou a se sentir observado o tempo inteiro. Fez até uma live com os amigos para ver se alguém via o que ele via. Mas ninguém viu nada. "Tá surtando, parceiro." Riram. Mas ele não tava. Sabia disso. Numa das noites, resolveu dormir com a luz da cabine acesa e a porta trancada. Por volta das 3 da manhã, acordou com um barulho metálico, tipo unha arranhando ferro. Vinha da lateral do caminhão. Pegou a lanterna e olhou pela janela. Nada. Mas quando acendeu o farol externo, ele estava ali, do lado do caminhão, com a mão apoiada na lataria, a máscara encostada no vidro. Os olhos por trás da máscara não pareciam humanos. Eram fundos, escuros, sem brilho nenhum. Silas acelerou e saiu dali sem olhar para trás. Mas no espelho, ele ainda via o homem, correndo atrás do caminhão, como se deslizasse na pista, sem som, sem cansaço, só vindo. Silas parou só quando chegou num pátio de descanso em Bauru. Era iluminado, com câmeras, outros caminhoneiros, gente acordada. Se sentiu seguro. Conversou com os caras, contou por alto o que estava rolando. "É estresse, parceiro. Dorme um pouco, amanhã melhora." Ele tentou. Deitou no banco da cabine, com a chave na ignição e a faca debaixo do travesseiro. Apagou. Mas de madrugada, acordou sem conseguir respirar. Tinha algo sentado no peito dele. O homem da máscara, dentro da cabine. Os olhos dele agora brilhavam, num vermelho escuro como carvão em brasa. A máscara parecia viva, como se pulsasse, como se tivesse veias. Silas tentou gritar, mas a coisa sussurrou. "Eu entrei, e agora você não vai mais sair." A porta estava trancada por dentro. Mas alguém do lado de fora começou a bater com força. Quando Silas piscou, tudo sumiu. Mas no vidro ficou a marca da máscara, como se tivesse derretido ali. E no banco do carona, um pedaço de couro humano, com pelos. Ele saiu correndo, gritando. Chamaram segurança, polícia. Não encontraram nada, mas o caminhão parecia sujo por dentro, como se alguém tivesse dormido lá com ele. Depois disso, Silas largou a estrada. Vendeu o caminhão, se mudou para longe. Mas mesmo em casa, ainda vê o homem às vezes, parado no fim do corredor, no canto da sala, refletido na TV desligada, sempre calado, sempre esperando. Já trocou de casa 3 vezes, mas ele continua aparecendo. Diz que o homem entrou e nunca mais saiu. Teve um amigo dele, o Tonhão, que zombou da história. Disse que ia pegar a mesma estrada para provar que era tudo papo de maluco. Foi. Nunca mais voltou. O caminhão dele foi achado num galpão velho. Dentro, a cabine estava cheia de marcas de unha na lataria interna e uma máscara de couro pendurada no volante. A polícia não conseguiu explicar, mas Silas soube na hora. Era ele, o homem da máscara. Ele não escolhe vítimas, só aparece, e quando aparece, é porque já te escolheu. E agora? Você que está ouvindo essa história, tem certeza que está sozinho? Olha direitinho no espelho retrovisor da sua casa. Às vezes, ele começa assim, só observando.
Sabe aquela voz que você escuta quando tá sozinho dirigindo por horas, com o motor roncando e o mundo lá fora dormindo? Aquela voz que sussurra teu nome que parece vir de dentro do caminhão. O Ademar achou que era só cansaço. Só que não era. Era algo enterrado na estrada. Algo que vive no asfalto, que escuta, observa e às vezes fala. Começou com sussurros, baixos, quase imperceptíveis. Pareciam vir do rádio, do escapamento, de dentro da cabine. Mas uma noite, no trecho entre Uberaba e Catalão, a voz chamou ele. E dessa vez não era só um som. Era uma presença. O caminhão travou, desligou sozinho. E aí a coisa subiu da estrada. O asfalto rachou. Surgiu uma sombra. O rosto de alguém que não devia mais existir. Um homem com o rosto queimado, sem olhos, com os dentes expostos num sorriso eterno. Ele falou com Ademar. E o que ele disse, ninguém conseguiria esquecer. Aquilo não era só uma assombração. Era uma entidade. Algo que habita a estrada e escolhe com quem vai se comunicar. Só que quando ela fala, ela exige algo em troca. Ademar rodava o Brasil inteiro há mais de 20 anos. Nunca teve medo de nada. Já viu acidente, atropelamento, bicho morto no asfalto, caminhoneiro surtado. Mas naquela semana, algo diferente começou a acontecer. Toda vez que ele passava pelo Caome 34 da BR-050, sentia uma pressão no peito, como se a estrada apertasse o ar dentro da cabine. Achou que fosse problema no ar-condicionado. Mandou revisar, mas continuou igual. O ar ficava pesado e uma voz começava a se formar. Sempre no mesmo lugar, como um murmúrio. Só que quando olhava para fora, não via nada. Numa madrugada, resolveu parar ali só para tirar a dúvida. Encostou no acostamento, desligou o motor e ficou em silêncio. O barulho do vento sumiu. Do nada, ouviu a voz. Baixa, arrastada, como se viesse debaixo da terra. Você me ouve, Ademar? Ele gelou. Nunca tinha contado seu nome para ninguém ali. Ligou o caminhão e saiu cantando. Pneu. Mas dali em diante a estrada parecia viva. O rádio chiava sozinho, as luzes piscavam e a voz ficava mais nítida. Volta aqui. O pior veio quando o Ademar começou a ter pesadelos. Sempre a mesma cena. O caminhão dele atolado numa cratera de asfalto derretido. E no fundo do buraco, um homem gritando, coberto de piche tentando subir. Acordava suando, com a sensação de que alguém tinha mexido nele durante a noite. Começou a evitar dormir. Virou noites dirigindo, olhos vermelhos, nervo estourado. Um amigo sugeriu benzer o caminhão. Ele levou em uma benzedeira de Goiás, que botou a mão no painel e disse: "Isso aqui foi marcado. Tem sangue no asfalto." Ele riu desconfiado. Mas naquela noite, ao passar de novo pelo quilômetro 34, o caminhão morreu. Do nada. Tudo apagou. Ficou só o breu e o silêncio. Ele desceu com a lanterna tremendo na mão. E aí o chão tremeu. Literalmente. O asfalto abriu uma fenda. Um cheiro de queimado tomou o ar. E uma forma começou a sair de dentro da terra. Era um homem, ou o que sobrou dele. Rosto derretido, os braços grudados no corpo, olhos sem pálpebras. Você escutou. Agora tem que responder. Ademar tentou correr, mas o caminhão não ligava. A sombra se arrastava na direção dele, sem som, mas os olhos pareciam gritar. Você tem que dar algo em troca. Eu te dei a estrada. Agora me dá tua voz. Ele entrou na cabine e tentou arrancar. Nada. A sombra encostou no para-brisa. O vidro começou a derreter. Não rachou. Derreteu. Como se tivesse sido aquecido por dentro. E o som. Agora era um grito dentro da cabeça. Não dava para tampar os ouvidos. A voz estava dentro dele, gritando seu nome. Ademar começou a sangrar pelos ouvidos. Viu o painel riscar sozinho com palavras que apareciam em brasas. Aceite. Quando não aguentava mais, gritou de volta. Leva o que quiser, mas me deixa em paz. E tudo parou.
A sombra sumiu. O motor ligou. Ele saiu dali a 120 por hora. Chegou num posto em Catalão e desmaiou. Quando acordou, estava mudo. Literalmente. A voz dele tinha sumido. Os médicos não acharam nada de errado. Só disseram que ele não quer mais falar. Ademar nunca mais voltou para a estrada. Hoje vive isolado numa chácara afastada, escrevendo tudo num caderno surrado. Ele comunica por bilhetes, e em todos eles uma frase aparece repetida: "O asfalto me ouve". Um dos filhos tentou ler os cadernos escondido. Quando abriu a última página, ouviu uma voz na cabeça. Saiu correndo e nunca mais voltou. Os cadernos foram enterrados. Mas de tempos em tempos, Ademar acorda com o cheiro de piche no ar. E com a sensação de que alguém entrou na casa. E sussurra, de dentro da parede: o pior, a estrada ainda está lá. O quilômetro 34 ainda existe. E segundo alguns motoristas, tem um trecho que o rádio para de funcionar. O ar fica pesado e uma voz começa a se formar. Se você escutar ela te chamando, responde não, nem olha para o lado, porque o asfalto, ele ainda tem fome. Tem lugar que parece amaldiçoado. Trecho da estrada que sempre dá problema. Gente que some. Caminhão que capota sem motivo. O Tonico jurava que nunca ia passar pelo quilômetro 73 da BR do Maranhão. Desde moleque ouvia que aquele pedaço era maldito. Gente falava que via uma menininha pedindo carona sozinha na beira do mato. Sempre no mesmo ponto, sempre com o mesmo vestidinho branco sujo. Quem parava não voltava. Quem passava direto ouvia grito. Mas naquela madrugada a carga era urgente e o tempo apertado. Tonico pisou fundo e ignorou o medo. Só que quando viu a silhueta dela na pista molhada, já era tarde. Tentou frear, mas o caminhão deslizou. Achou que tinha atropelado, mas não tinha corpo, não tinha nada. Só o eco de uma risadinha, baixa e gelada. Depois disso, nada foi mais normal. Tonico era daqueles caminhoneiros antigos, bruto, mão calejada, mais tempo na estrada que em casa. Tava levando carga de combustível de São Luís até Teresina, cortando um trecho perigoso e mal sinalizado. Todo mundo falava para evitar o quilômetro 73. Diziam que era onde uma família inteira morreu num acidente feio, muitos anos atrás. Mas Tonico não acreditava nessas coisas. Até aquela noite. Chuva caindo fina, rádio chiando, estrada deserta. Do nada, Farol pegou uma silhueta. Era uma menina, sozinha, no meio da pista, com a cabeça abaixada. Parecia ter uns 7, 8 anos. Ele freou com tudo. O caminhão patinou, virou pro acostamento, quase tombou. Pulou da cabine, coração na boca. Mas a menina tinha sumido. Só que o que mais assustou foi o barulho de porta fechando. Voltou pro caminhão e a porta do passageiro estava encostada, como se alguém tivesse entrado. Ele achou que era paranoia. Ligou o motor, respirou fundo. Só que quando olhou pro banco, tinha uma marca, molhada, em formato de criança. Depois daquele dia, Tonico começou a ter sonho estranho. Sempre com a mesma menina. Ela estava num campo aberto, em pé, com o vestido sujo e um olho sangrando. Ela não falava nada. Só apontava para o lado, como se quisesse mostrar alguma coisa. No começo ele tentou ignorar. Mas os sonhos viraram pesadelos. E os pesadelos começaram a aparecer quando ele estava acordado. Passava embaixo de viaduto e via ela olhando lá de cima. Parava para abastecer e ouvia risada no banheiro. Uma vez, parou num posto para dormir, acordou com a porta do caminhão aberta. E o som de passos miúdos correndo lá fora. Começou a evitar dormir, mas o corpo não aguenta. No trecho de Floriano, Tonico cochilou no volante por segundos e viu a menina sentada no capô, olhando direto para ele. Quando abriu os olhos de verdade, o caminhão estava atravessando a pista.
Quase foi de frente num ônibus, salvou na última hora. Aí ele entendeu. Ela não queria assustar. Ela queria matar. A coisa piorou quando ele resolveu contar para um colega. Disse que era cansaço, que estava vendo coisa. O colega, o Arlindo, ficou branco. Disse que viu a mesma menina. Mesma roupa, mesmo jeito, mesmo trecho da estrada. Só que no caso dele, ela apareceu dentro da boleia. Arlindo largou a estrada depois disso. Sumiu. Tonico ficou sozinho e foi ficando obcecado. Começou a juntar notícia antiga. Descobriu que em 1986 teve um acidente feio no quilômetro 73. Um caminhão-tanque explodiu. Morreu um casal e uma filha pequena. Nunca acharam o corpo da menina. Tonico decidiu voltar lá. Chegou na noite seguinte, parou o caminhão no acostamento e esperou. Meia-noite, ela apareceu, parada, olhando. Ele desceu, encarou e perguntou o que ela queria. A menina levantou a cabeça devagar. Um lado da cara era só osso. Disse só uma coisa: "Você vai me levar para casa." E entrou no caminhão. Quando ele tentou correr, a porta travou. O motor ligou sozinho e a estrada sumiu. Ninguém mais viu Tonico, nem o caminhão. Só encontraram pedaços de lona e um pedaço da placa na beira da estrada. O quilômetro 73 foi interditado por deslizamento dias depois, mas os caminhoneiros ainda contam. De noite, se você passar, ali escuta um choro baixinho. Às vezes vê farol vindo do mato e um caminhão solitário andando devagar com uma criança no banco do passageiro. Quem viu diz que não tem motorista, só a menina. E ela sorri. Tem gente que jura que o caminhão aparece em outros estados, em pistas diferentes. Sempre velho, sujo de barro, com faróis acesos mesmo desligado. O rádio toca uma música de ninar antiga, aquela que os avós cantavam. Se você ouvir essa música no meio do nada, acelera, não para. Porque se ela entrar no seu caminhão, nunca mais vai sair. E ela ainda está procurando alguém para levar para casa. Sabe aquelas estradas que ninguém entende porque ainda estão abertas? Que o asfalto racha, o mato toma conta e o GPS nem reconhece mais? Pois é. Tem uma perto de Barreiras, no oeste da Bahia, que é conhecida como a Estrada dos Amarrados. Dizem que no passado era usada por jagunço para sumir com desafeto. Gente era amarrada viva nos trilhos ou deixada no meio do mato para bicho comer. Só que o problema é que parece que nunca foram embora. Hoje quem passa por lá vê corda no chão, ouve grito vindo do matagal e às vezes encontra corpo, mas não corpo morto. Corpo andando, corpo amarrado. Motorista que para por curiosidade nunca mais aparece. E quem sobrevive não consegue dormir sem ouvir o barulho das cordas sendo puxadas no escuro. Rubens era novo na boleia. Fazia só uns 6 meses que tinha tirado a CNHC e conseguido serviço como agregado. Tava felizão, empolgado, com aquele espírito de quem ainda acha que estrada é só aventura. Pegou uma carga de ração de Brasília para São Félix, mas errou o caminho na entrada de Luiz Eduardo Magalhães. O GPS mandou ele cortar por uma vicinal antiga que mal aparecia no mapa. Asfalto quebrado, cheio de buraco e sinal de que fazia tempo que ninguém passava por ali. Já era quase 3 da manhã quando o rádio parou de funcionar. O silêncio ficou pesado. E aí, no meio da pista, viu o que parecia um saco de estopa. Desviou devagar, olhando. Só que o saco se mexeu. Tinha um braço saindo de dentro. Um braço fino, amarrado com corda grossa. Rubens freou. Pulou da cabine achando que era alguém precisando de ajuda. Mas não era. A coisa que estava no chão começou a se erguer devagar. O corpo todo tremia, como se fosse um boneco sendo puxado por dentro. Os braços presos por cordas, os olhos fundos, boca costurada.
Rubens deu um passo para trás. O ser, mesmo amarrado, andava, como se alguma coisa invisível arrastasse ele para frente. E o mais sinistro, tinha mais vindo atrás, saindo do mato, da beirada da estrada, do meio da escuridão. Todos amarrados, homens, mulheres, até criança. Todos com cordas nos pulsos, pescoços e tornozelos, e todos com a boca fechada à força. Rubens correu para a boleia, deu partida no caminhão e saiu cantando pneu. Só que o GPS apagou, e ele percebeu que por mais que dirigisse, a estrada parecia repetir. As mesmas árvores, o mesmo poste caído até a mesma curva, como se ele tivesse preso num looping. E toda vez que olhava pelo retrovisor, tinha mais amarrados. Rubens já suava frio, tremendo. Parou o caminhão no acostamento, respirou fundo, tentou entender o que estava acontecendo. Foi quando escutou o barulho de corda roçando no asfalto. Um som seco, rastejante. E aí olhou pelo retrovisor. Eles estavam ali, rodeando o caminhão, andando devagar como se esperassem algo. Foi então que ele ouviu um sussurro. Não vinha de fora, vinha de dentro da boleia, atrás do banco. Quando virou, tinha uma figura sentada ali, pequena, magra, o rosto coberto por um saco de linhagem, as mãos amarradas no colo, a boca costurada pingava sangue, mas os olhos olhavam direto para ele e começaram a chorar. As lágrimas caíam como se pedissem ajuda. Só que quando Rubens tentou abrir a porta, a figura virou o rosto, mostrou a nuca, e ali, amarrado no pescoço, tinha o nome dele: Rubens A.C. Rubens acordou dentro da boleia de dia, parado no meio de uma plantação. Sem sinal, sem GPS, sem entender se tinha dormido ou perdido a cabeça. Mas o pior foi ver a marca no próprio pulso, vermelha, como se tivesse sido amarrado. Foi até a cidade mais próxima, largou a carga, entregou o caminhão e nunca mais subiu numa boleia. Anos depois, tentaram localizar ele para depoimento de um caso de desaparecimento na mesma estrada. Disseram que um motorista chamado João sumiu ali, mas antes de sumir, ligou desesperado para a empresa. A gravação da última chamada tinha um chiado e uma voz fraca dizendo: "Me solta". Quando analisaram o som de fundo, tinha corda sendo puxada e alguém chorando. Hoje todo mundo sabe. Se o GPS mandar pela estrada dos amarrados, desliga, dá meia volta, porque se você parar, mesmo por um segundo, eles amarram teu nome também.